programa Boa Noite Paraná, da RPC, do dia 29 de janeiro de 2024, começou perguntando: como seria a sua vida se soubesse que tem uma doença incurável? Como escolheria passar cada um dos seus dias que lhe restam? Pois agora nós aqui do Diálogo Espírita repassamos essa pergunta. Aliás, se vocês não assistiram, recomendamos que o façam, porque é uma reportagem envolvendo muita sensibilidade e emoção. O trecho está disponível no Globoplay, basta digitar lá na internet, no navegador, Finitude, Boa Noite Paraná mais Finitude, e esse trecho, que é de cerca de 13 minutos, estará à sua disposição. Trata a reportagem do inevitável fenômeno da morte, que para os espiritualistas, em geral, não é o fim de tudo. É apenas mais uma etapa da própria vida imortal da alma. Mas até onde eu conheço, até onde eu aprendi, e reconheço que é muito pouco, mas até onde eu cheguei, eu posso declarar que a doutrina espírita é a crença filosófica que melhor explica não só este fenômeno, que é o da morte, mas explica o que vem após ela. Tudo isso você vai ter no quadro Comentando a Notícia, e já a seguir, e depois no Reflexões de A a Z, nós abordaremos rede e revisão ou recapitulação. A vida com a morte no horizonte. Esse é o nosso tema de hoje, do quadro Comentando a Notícia, que eu expliquei na abertura, que nos inspiramos, por assim dizer, em uma matéria de televisão. Antes de mais nada, cabe enfatizar que a morte é um fenômeno natural, embora inexorável. Todos nós já passamos muitas vezes por ela, porque tantas vezes também nós já reencarnamos e passaremos certamente por outras vezes tantas. Tê-la, a morte, no horizonte significa que não devemos nunca nos esquecer que a respeito da transitoriedade da vida física, da vida material. Lembrança essa que não deve causar pânico, nem nos tirar a alegria de viver o aqui e agora, como tantas vezes nós temos enfatizado aqui. Bem, na reportagem citada, de cerca de 12 minutos, são entrevistadas pessoas, algumas na condição de paciente, outras de parentes, de amigos, envolvidas com essa problemática. Pessoas que recebem cuidados paliativos devido a um diagnóstico de impossibilidade de cura, e parentes de pessoas que já faleceram. Há, por exemplo, o caso de uma professora de 50 anos, em tratamento desde 2016, e o de uma moça de 19 que, com leucemia, teve inclusive o transplante, mas a enfermidade infelizmente voltou. Tem o caso do viúvo, que cuidou da esposa durante 4 anos, quando ela estava com 43 anos. É um dos casos mais, depois a Andréia e a Rose, se quiserem comentar algum caso específico, aí fique à vontade, mas foi extremamente emocionante esse caso em particular, onde ela escreveu, obviamente em vida, uma carta que era para ser lida somente quando da cerimônia de cremação, e essa carta foi aberta e ela pedia, quando passou pela desencarnação, que eles, depois da despedida, eles fossem escutar um samba e fossem tomar chopp. E o marido diz, rindo e quase em lágrimas, dizendo que realmente eles atenderam o pedido dela e foram fazer isso. Outro ponto interessante na reportagem, antes de passar aqui a palavra para elas, sobre o setor especializado de atendimento nesse tipo de paciente do Hospital Erasto Gettner, que já funciona há 4 anos, inclusive com atendimento pelo SUS. Lá, inclusive, apoio energético através do Reiki, para imposição de mãos. Então, naturalmente, Rose, André, que cada um, diante de uma situação como essa,
reagirá de uma maneira diferente, né? E a gente tem que respeitar. Não é todo mundo que vai aceitar com um sorriso nos lábios, saber que tem pouco tempo de vida, está com os dias contados. Mas assim, o testemunho dessas pessoas, a gente gosta de usar a expressão de guerreiros, né? Guerreiros de verdade, e o carinho, a atenção dos familiares e o trabalho desses profissionais que procuram minorar tanto quanto possível a vida terminal dessas pessoas, seus últimos dias de encarnação, tem que ser enfatizado, né? Há fortes motivos para a gente, e essas pessoas em especial, de não se desesperar. Então, eu destacaria aqui uma outra frase que ficou lá na tela do programa quase o tempo todo, que dizia o seguinte: olhar para a finitude é refletir sobre a vida. De tudo isso, eu penso que nós podemos concluir, né, que apesar de toda a dificuldade destas horas, sempre há a possibilidade de fazermos escolhas, em qualquer situação, mas nessa situação mais do que nunca, né? Se nós não podemos evitar o ocaso da vida física, da vida material, mas nós podemos usar a nossa inteligência intelectual, emocional e espiritual, né, para exercer o nosso livre-arbítrio, manter o comando dos nossos atos, das nossas deliberações, e não só aproveitar bem o tempo que resta, mas fazer uma preparação adequada para ter uma passagem serena. Bom, eu vou começar aqui com a Andréia. Andréia, você também assistiu o programa depois lá. Nós espíritas, nós falamos muito sobre a morte e às vezes pode passar aquela ideia de que é um tanto quanto sombrio ficar batendo nessa tecla e tal. Mas, como eu disse, né, a morte faz parte da vida. E nesse caso em particular aí, como é que você sentiu essa reportagem? Foi uma reportagem muito interessante, muito emocionante também, né? Os relatos muito sinceros das pessoas que participaram ali do momento, né? Mas a gente volta a essa reflexão de fato. Eu acho que o objetivo da reportagem foi atingido, porque a gente passa a refletir sobre a nossa própria morte, como seria, como nós agiríamos se estivéssemos nós passando por aquela situação, né, da doença ali, do câncer, ou de uma doença que não tem cura, né, ou se tivéssemos ainda essa perspectiva que aquela moça, né, que veio a desencarnar, né? Então, quando nós nos preparamos, e a melhor forma de preparar é viver bem o momento presente, né? Quando nós nos dedicamos ao momento presente, fazendo o melhor que podemos, e não fecharmos a nossa mente, o nosso pensamento para uma regra que seja estabelecida. Por exemplo, não vou ler isso porque eu não preciso saber disso, ou não vou aprender mais nada porque eu já sei o que eu preciso, ou eu sou desse jeito e não vou mudar. Quando a gente consegue flexibilizar esse pensamento é que a gente aprende muitas coisas. Então, estudar um pouco sobre os cuidados paliativos, aprender sobre a espiritualidade, né? Quem não é espírita, tentar ler um pouco sobre o que a doutrina fala a respeito da vida após a morte, porque na verdade a morte é só uma passagem, não é verdade? Então, nós acabamos aprendendo um pouco mais, refletindo e muitas vezes auxiliando. Onde quer que estejamos, auxiliamos a nós mesmos e aos outros que precisam da ajuda quando passam por situações semelhantes. Rose, o que você pode nos trazer? Como é que você vê essa valorização, já que nós falamos aí na semana passada, né, sobre preços e valores? Como um detalhe, não sei se perceberam, não sei se chamou a atenção de vocês também, foi o seguinte, é que ali praticamente em momento algum se falou em religião, né? Vocês viram? Uhum. Mas parece que a religiosidade se expandia ao ouvir as pessoas falarem,
parece que estava transbordando a religiosidade, aquela confiança de que a serenidade de aceitar a vida como é, com os fatos como são, né, que muitas vezes não podem ser mudados, tentou-se, né? Uma com transplante, outra com tratamento prolongado, chegou à conclusão que tinha que seguir em frente. Então, por isso que eu disse, é difícil, né, Rose? A gente não deve julgar, tem que respeitar as diferenças, mas vamos tentar jogar para cima para que as pessoas não caiam em depressão nessa hora, que continuem lutando, tentando pelo menos levar até o final com alegria, com vontade de vir. E graças a Deus que está dando mais algum tempinho, né? Ou não. A vida na Terra é muito importante. São experiências que nós precisamos passar, são amores que nós cultivamos, relações afetivas, familiares, profissionais, sociais, que são importantes. Mas a morte em si não existe. Não existe um céu, um inferno, um umbral, um purgatório para onde você propriamente vai depois que morre. Você já vive nesses lugares espiritual e mentalmente. Então essas pessoas que sabem enfrentar os problemas com leveza, que levam a vida com alegria, que enfrentam os seus embates, elas estão espiritualmente num lugar de equilíbrio, de paz, onde vivem desde agora. A morte do corpo não vai alterar tão profundamente esse seu estado interior. É claro que o peso da idade, as dores, né, ou a penúria, a limitação de movimentação também, que é tão cruel, que a gente enfrenta às vezes no fim da vida, são provações ou expiações dolorosas que com a morte normalmente cessam. Então a morte nesse caso é uma mudança até para um estágio melhor. Eu pessoalmente eu tive uma experiência que eu não posso dizer que foi de quase morte, porque eu não cheguei a entrar no processo de parada da circulação, mas de estar em risco extremo de vida e desprendimento. E vou lhes contar, foi a coisa mais maravilhosa que eu senti na minha vida. Um êxtase, uma alegria, né? Embora eu tivesse 4 filhos pequenos, já um recém-nascido, e tivesse obrigações, eu nem lembrava, porque o estado de tranquilidade e plenitude era tal que não permitia cogitar em coisas tristes. E nós que trabalhamos, partilhamos quase que diariamente, né, do convívio de espíritos nas comunicações mediúnicas ou nas percepções que nós temos no dia a dia, podemos assegurar que viver em plenitude é também desencarnar, porque morrer não existe, em plenitude. As pessoas que sabem valorizar as coisas boas continuam assim. E mesmo nós, pessoas comuns, com limitações, com defeitos, né? Se no processo de quase desencarno experimentamos uma alegria tal, acho que quase ninguém precisa ter medo. Quem nós vimos que realmente enfrenta algumas dificuldades iniciais, que não são castigo, mas são oportunidades de reequilíbrio? Os criminosos, os suicidas, né? Que naturalmente vão receber aquilo que plantaram e vão ter um período de dificuldade transitório, até que mudem as suas ideias, o seu estágio mental, até que se reequilibrem. Emmanuel coloca muito bem, é como se nós estivéssemos num trem com várias paradas, né? Nós embarcamos para uma outra etapa da viagem no plano espiritual, mas a viagem continua. As nossas peculiaridades, até as manias. Eu me lembro de ter assistido uma comunicação mediúnica do meu pai, depois que desencarnou, que era um católico, assim, seminarista, né? E ele, através do médium, numa mesa espírita, se comunicando, batia no peito e dizia assim: eu continuo um bom católico, um católico fiel, viu, minha filha? Por quê? Porque não há violência no processo de desencarne. As pessoas continuam com as ideias que têm e vão mudando depois e se desapegando aos poucos, né? Então, a melhor receita para morrer bem, nos parece, é viver bem. É não se apegar demasiado, mas amar muito e usufruir os dons da vida com equilíbrio e generosidade. Que foi o que nós vimos naquela reportagem, que foi o que nós assistimos naquelas pessoas, né? Um certo desapego, uma descontração. Claro que no momento, estando encarnados, nós nos apegamos às pessoas que estão aqui.
Mas desencarnados não estamos longe delas. Vamos encontrar nos momentos de desprendimento do sono e mais 10, 20, 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, vamos estar todos juntos de novo. Então a morte não existe, é a vida que continua plena. Quer acrescentar alguma coisa, André? Eu acho importante a gente lembrar, né, que os cuidados paliativos nem sempre é sinônimo de não há mais o que fazer, então agora esse paciente vai só esperar a morte passivamente. Isso, não. É uma série de procedimentos, é até uma conduta terapêutica. E às vezes aquilo, como no exemplo da reportagem, o planejamento era de 5 anos para aquela mulher e ela já passou dos 18 anos, 18 ou 11 anos, não vou lembrar. Mas os cuidados paliativos são necessários como uma forma, sim, de aliviar a dor, né, quando é a dor física, que pacientes com câncer têm muito, mas também da família conseguir sentir esse amparo e da família ir aceitando. A parte mais importante de tudo isso é a gente sempre lembrar que se a gente fizer o bem, se estivermos conectados com o bem, esse momento que a família passa e até a pessoa que está adoecida é bem mais suave. Conta-se que os indígenas, né, não sei se aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da onde, diz que eles costumavam chorar quando a criança nascia e rir quando uma pessoa desencarnava, porque realmente a morte é a libertação, como a Rose disse. Geralmente quem vive bem, morre bem, passa bem para o lado de lá, ela não tem do que se arrepender, não tem tormentos, não tem problema nenhum, e ela não quer voltar tão logo. Tem muitos que relutam para reencarnar, porque sabem que aqui é a coisa mais difícil, é o mundo que nós conhecemos, né? Já nós temos o Reflexões de AZ. Prezadíssimos, nós estamos com o nosso quadro para fechar o programa de hoje, Reflexões de AZ. Nós vamos falar primeiramente sobre rede. O que tem a ver rede com espiritismo? Que tipo de rede nós estamos falando? E depois de revisão, recapitulação, isso aí é uma referência clara à revisão que as pessoas, os espíritos passam, né, no plano espiritual após a desencarnação, mas aí depois a Rose vai explicar, a Andréia melhor, o momento que isso pode ocorrer até começar antes da desencarnação. E essa revisão às vezes é feita depois em outras etapas, em relação a outras reencarnações, quando já do planejamento reencarnatório da próxima reencarnação, obviamente. Então nós vamos começar aqui com a Rose sobre a rede, lembrando assim, Rose, que a primeira coisa que nos vem à cabeça é que Jesus, entre outros, procurou apóstolos que eram pescadores, né? Mas eu sei que você vai dar um passo além disso, de uma certa pescaria, né? Espero que sim, né? Tem várias histórias envolvendo rede de pescadores, né? Mas eu acho que aqui é mais educativa para nós no momento, era a chamada pesca milagrosa. Jesus havia desencarnado há poucos dias, os discípulos estavam ainda muito desalentados e Pedro e os outros foram pescar e jogaram a rede a noite inteira em nada de peixe. E quando chegaram já perto da beira do lago, viram um homem parado lá. A princípio não o reconheceram, né? Aí João reconheceu, disse que era Jesus. E ele lhes disse que lançassem a rede de novo, tentassem mais uma vez. E eles, embora cansados, não sabiam que era Jesus de início, ficaram em dúvida se obedeciam ou não aquele alvitre. Mas tentaram, jogaram a rede novamente. E ela veio cheia de peixe. Pro lado direito, eu não sei qual é o significado disso. Nenhum, não tem lado esquerdo ou direito. Mas deve ser estranho, né? Porque o relato lá é específico, mandou jogar para o lado direito. Mandou jogar no lugar certinho, que sabia que estavam os peixes, cardume, né? Que estava o cardume. O sonar de Jesus localizou o cardume. Estava firme, com certeza, com a visão espiritual dele, ainda mais, né? Desencarnado já. E eles pegaram tanto peixe que quase os barcos afundaram e precisaram ajuda.
O que isso tem de simbolismo para nós, né? Em primeiro lugar, o retorno de Jesus amparando os discípulos, amando, auxiliando, né, nas coisas pequenas e mostrando que os nossos insucessos materiais só vão até onde a bondade divina permite. Porque quando nós precisamos de socorro, de ajuda, a intervenção divina se faz providencial para aquele que estava trabalhando a noite inteira e que, ante o alvitre de fazer mais um esforço, não foi preguiçoso, não desanimou e tentou novamente. Então, é um incentivo ao nosso esforço continuado, confiando na bondade divina, mas fazendo a nossa parte. Para mim, a pesca milagrosa é isso. A presença de Jesus junto com os seus discípulos, mostrando que nunca abandona, que o seu amor está presente em todas as circunstâncias, até no auxílio material. E, em segundo lugar, o valor da perseverança, daquele que, quando tem uma intuição ou tem uma sugestão, não desanime e continua tentando até realizar a sua tarefa e obter os frutos desejados. E junto com isso aí a fé, né? Jesus, aquela passagem que ele anda sobre as águas também, ele desafia a fé dos discípulos. Vocês não têm fé, olha como é que você faz. E pegou e foi aí e andou, né? Eu tenho muita fé, mas acho que afundava bonitinho também. Andréia, passando para o nosso segundo tópico, revisão, o que seria, assim, em poucas palavras, obviamente, o que seria, quando que se dá e como que se dá essa revisão de vida que tão falada, inclusive, nas experiências de quase morte? Sim. Quando nós, nesse tema de experiência de quase morte, muitas vezes é permitido, né? Porque eu acho que é uma bênção, né? A pessoa receber essa dádiva, né? É permitido que a pessoa consiga perceber o mundo espiritual e muitas vezes ela tem encontros espirituais também. E ela pode, nesse momento, vislumbrar um pouco da sua vida, o que ela fez, os relatos, na verdade, falam que é como se passasse um filme na mente da pessoa. Bem veloz, né? Bem veloz. Poucos segundos ou minutos foi a vida inteira, né? Exato, e ela vai lembrando flashes, memórias, coisas desde a infância, e ela tem a oportunidade também de revisar aquilo que ela fez de errado, ou que não estava de acordo, ou alguma coisa que ela precisava aprender a melhorar, enfim. Os relatos são muito emocionantes e a gente tem bastante material na internet, a gente consegue bastante material. São lindos, muito edificantes. De quase morte. Mas aqui nós também podemos entender um pouquinho sobre quando desencarnamos, né? Essa passagem que, na verdade, passamos para esse mundo, que já estamos nele, como diz a Rose, né? E que precisamos também entrar em contato com os nossos feitos, as nossas aprendizagens, como se fosse um relatório. A gente fala nas empresas que é receber o feedback. Né? Então, quando fazemos uma reunião e recebemos o feedback, quando nós desencarnamos, isso é variável para cada pessoa, para cada aprendizagem, para cada desenvolvimento, mas nós podemos, mais ou menos, entrar em contato com essa vida que tivemos aqui, lembrar de pontos e estarmos no mundo espiritual recebendo o auxílio dos nossos queridos. Eu trouxe aqui uma pergunta que está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que é a questão 165, que diz assim: o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação, essa perturbação que nós temos, que é variável quando nós desencarnamos, e que a partir dali nós vamos recapitular e fazer a revisão da nossa vida. E olha que interessante que os Espíritos respondem. Eles dizem assim: uma grande influência, pois o espírito compreendia antecipadamente sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura é que exercem a maior influência. Então, mesmo que nós não tenhamos o conhecimento da doutrina espírita, se praticarmos o bem e se tivermos essa consciência, né, das coisas que estamos aqui, que somos filhos de Deus, então somos todos irmãos, e que não faremos ao outro aquilo que não queremos que nos façam, então
teremos um recapitular, uma aprendizagem muito mais suave, né? de muito mais eficácia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Hermínio de Miranda, no livro A Memória e o Tempo, que ele diz que esse momento de recapitulação da vida, né? E aí a gente poderia se perguntar, mas por que quase não se ouve falar disso? Então, é só nas experiências de quase morte, quase morreu, não morreu, voltou, e daí diz que passou por esse processo, provavelmente porque quando a pessoa está no limiar da desencarnação, muitas vezes ela já está para esse mundo aqui, já os seus sentidos já está inconsciente para o ambiente que a rodeia, e às vezes até impossibilitada de se expressar. Então provavelmente ela tem passa por essa revisão também, mas ninguém fica sabendo. E o Hermínio Miranda diz que isso aí seria, segundo ele, uma transferência de arquivos para a memória extracerebral. É uma maneira de fixar no perispírito, que é onde fica a memória cerebral, ou o corpo mental, aí é uma discussão que não vale a pena a gente entrar agora, para poder fixar todas essas experiências que a pessoa teve, que estão basicamente no cérebro físico, a transferência para ela continuar do lado de lá, sem prejuízo de todas essas lembranças. O que você gostaria de falar, Mago, sobre isso também? Sobre revisão, o que eu gostaria só de lembrar é que nós não precisamos esperar a experiência de quase morte ou desencarne para fazer. Se nós pudermos avaliar em relação aos nossos valores maiores, o tipo de vida que estamos levando, e quanto tempo compensa mantermos o mesmo tipo de hábito e comportamento? Fazia todo dia, né? Aí quando chegou lá no final, ele já tinha feito tudo, né? Provavelmente. Mas deve ter tido algumas surpresas também. Também. Isso nos traz valores, não é nos condenarmos, não é nos criticarmos, mas é lembrarmos o que somos. Nós somos espíritos encarnados, que somos imortais. Deus nos criou para nunca morrermos, para estarmos cada vez mais ao longo dos milênios próximos de quem nós amamos, amando e sendo amados, adquirindo beleza, sabedoria, alegria de viver cada vez mais plena. Então, logo nos despojemos do egoísmo e sejamos mais altruístas, entramos na posse disso, porque daí podemos usar bem o poder e os dons que recebemos. Adriana, André, quer fazer um fecho? Então, aqui eu acho que é importante, né, nessa recapitulação que vocês trouxeram tão bem, a gente fazer isso agora, não precisa esperar, e também avaliarmos quando erramos, que não há problema nenhum. E eu acho que até uma sugestão para o nosso próximo programa, quem sabe falar sobre desculpar-se, pedir perdão. Gente, não há problema nenhum em reconhecer-se que errou, em pedir perdão, em desculpar-se. Isso é tão nobre, isso é tão bonito. Recapitular também é avaliar isso. A gente às vezes deixa de pedir perdão, de assumir que errou, de pedir desculpa ao outro, ao irmão, a quem quer que seja, por orgulho. E levamos uma vida inteira para daí chegarmos no finalzinho, porque estamos nos desprendendo do corpo físico, avaliarmos e aí fazer as pazes no finalzinho. Quando consegue, né? Quando tem oportunidade. Exato. Então, peçamos mais perdão, recapitulemos mais, foquemos no momento presente, não há problema nenhum. Assumir a vulnerabilidade é ser nobre, não é fraqueza. Pois é, só que aí a gente tem, né, André, que enfrentar um dos nossos maiores inimigos, que é o nosso orgulho, né, junto com o egoísmo. Ter essa disposição de humildade, de reconhecer erros e pedir perdão, isso que é o difícil. E vai ter que passar, por isso que eu disse, é aprendizado. Talvez seja uma das lições mais difíceis pelas quais nós temos que passar, mas vamos ter que passar. E realmente, como o André disse, ficar só com aquilo que dá para segurar na mão, aquilo que importa, que é a nossa vida espiritual, o bem, o amor, a luz e por aí afora. Muita paz a todos e até a próxima semana.